Meus irmãos, nós temos caminhado à medida do possível naquilo que eu costumo chamar de 3 degraus: ansiedade, depressão e suicídio. Ninguém do dia para a noite resolve tirar a própria vida. Isso começa com as ansiedades, com as preocupações, com os medos, com as pressões desse mundo. E se isso não for tratado biblicamente, pode-se ir para o segundo degrau, que é a depressão. Então nós temos caminhado aqui à medida do possível em cima desse tema. Nós já vimos que esse termo depressão, ele não aparece na Bíblia. Porém, se nós buscarmos a palavra sofrimento e as suas infinitas variações, você vai entender que vai ficar repleto de sentido isso. Ainda que a palavra depressão não apareça na Bíblia, nós vamos encontrar vários homens de Deus com sintomas de depressão. Nós vamos ver isso, estamos vendo isso. Você vai encontrar isso em Salomão, você vai encontrar isso em Jonas, você vai encontrar isso em Pedro, em Paulo, em Moisés e Caim e tantos outros homens de Deus. Nós vimos no primeiro estudo que Jesus ele passou por sintomas de depressão. Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte, a ponto da hematidrose, o suar sangue, tomar a conta da vida dele por causa do pavor. Mateus vai dizer que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Essa palavra angustiar-se na língua grega, pademonel, significa estar ansioso, em grande aflição ou angústia, deprimido. Essa é uma das 3 palavras mais fortes na língua grega para depressão. Jesus passou por isso. Então, eu creio que Jesus passou por um sintoma de depressão, até porque tinha que se cumprir o que ele disse, que foi o nosso texto base, Hebreus capítulo 4, 15 e 16, aonde ele diz que, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa estenia, nossa fraqueza, e ele diz que nós temos um trono de graça que nós podemos nos achegar diante dele a qualquer minuto. Lembre-se que a Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate, ou o lança por terra. Provérbios diz isso. Essa palavra lançar por terra, abater, significa enfraquecer, desanimar. Olha o sintoma da depressão aqui. Lembre-se aquilo que o salmista diz: a minha alma está apegada ao pó. É outro sintoma. Vivifica-me, ó Deus, segundo a sua palavra. Você conhece alguém com depressão? Infelizmente, é a doença que está tomando conta do mundo. Eu vou dar uma sugestão para você: leia a Bíblia para o depressivo. Leia a palavra de Deus para a pessoa que está com... Leve-a no médico, dê remédio, dê medicação. Se o cara está com depressão, não, o pastor Maurício diz que é só ler Bíblia que ele vai resolver. Não estou dizendo isso. Existe depressão que é física, nós vamos tratá-la com doença. Existe depressão que é espiritual, que vem da nossa alma, mente, emoções e vontade, mas eu creio, isso é eu que creio, que todo problema ligado à depressão está na ansiedade, nas preocupações, nas angústias dessa vida e desse mundo, que nós não estamos sabendo tratá-los à luz da verdade ou à luz da palavra de Deus. Então, faça todo o procedimento, mas leia a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela tem poder.
Eu gosto, o Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então nós temos um Deus que Ele é todo poderoso e Ele pode tratar com isso, com as nossas vidas e a vida dos nossos queridos também. Hoje eu quero, com a graça de Deus, tratar com a igreja sobre a vida, ou melhor, a graça de Deus na vida dos discípulos de Emaús, quando as nossas esperanças são frustradas. Nós já falamos no segundo estudo sobre a depressão e o contentamento. A falta de contentamento leva à depressão. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre as frustrações. E nós vamos começar lendo Romanos capítulo 8. Agora abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 24 e 25. Romanos capítulo 8. Versículos 24 e 25. Eu vou ler duas versões. Eu acho que essa primeira que eu vou ler é que a maioria tem aqui. Romanos 8, 24. Todos acharam? Porque na esperança somos salvos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E a outra versão diz assim: mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Meus irmãos, o que é esperança? Me define esperança. Me dá uma definição de esperança. Tem algumas virtudes do cristianismo que nós não conseguimos definir. Amor. Defina amor. Faça um gráfico do amor. Me defina perdão. Como é que eu vou definir esperança? Nós costumamos dizer que a esperança é a última que morre. Só que esperança nunca morre. Agora, alguns estudiosos, algumas pessoas dizem que a palavra esperança é a palavra mais usada na política. Eu não tinha percebido isso, não. Estou começando a observar agora. E é uma das palavras que as religiões mais usam, esperança. Olha que coisa interessante. Dá um pulinho lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, e preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo aí para você e para mim. Provérbios 13, 12. Eu vou ler aqui 3 versões também desse texto. Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança que se adia faz o quê? Adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A outra versão diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. E uma terceira versão que diz assim: a esperança frustrada deixa o coração aflito, mas o desejo satisfeito é fonte de vida. Uma das causas da depressão na vida do depressivo é falta de esperança. Quando acaba a esperança da pessoa. E quando a esperança da pessoa só está nesse mundo. E aí eu quero citar uma frase aqui de um pregador puritano chamado Richard Baxter, 1615, 1691, ele, ao chamar a depressão de tristeza excessiva, afirma que é um sentimento que atrapalha por demais a esperança.
tais pessoas gostariam de ter esperança, mas não conseguem. Todos os seus pensamentos são cheios de desconfiança e apreensão. Elas nada veem além do perigo, da aflição e desamparo. É assim que, segundo Baxter, a tristeza excessiva consome o homem, o ser humano, incapacitando e governando os seus pensamentos. Ao tornar o ser humano incapacitado, este morre, ainda que esteja vivo. Por mais que você fale, exorte-o, chacoalhe-o, nada pode mudar. Por isso que eu creio que a Bíblia diz assim: eu quero trazer a minha lembrança aquilo que me traz esperança. Aonde que nós vamos encontrar esperança, meus irmãos? Na pessoa de Cristo, na palavra de Deus. E a esperança, ela está sempre ligada ao futuro. E como o futuro geralmente é incerto, a esperança ela sempre fica ligada a essa coisa indescritível, aquilo que eu não sei o que vai acontecer amanhã. O que é a pré-ocupação? É você ficar preocupado com a coisa antes de acontecer. E isso vai fazendo o quê? O que a Bíblia diz que a ansiedade faz no nosso coração? A ansiedade no coração do homem o abate, o lança por terra. Eu creio, isso é eu também, que essa expressão lançar por terra é você vai morrer. Porque o que mais mata hoje no mundo? Você sabe, já pesquisou? Coração. Por que as pessoas estão infartando? Ansiedade, preocupação. E a Bíblia diz que você pode aumentar um côvado da sua vida com a ansiedade, com a preocupação, mas a gente fica aí batendo cabeça. Essa palavra no dicionário significa o seguinte: sentimento de quem vê possível a realização, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, expectativa, espera, aguardo. Meus irmãos, todos nós precisamos de esperança. E em alguma medida nós vamos lidar com a esperança ou com a ausência de esperança. Esperança é uma beleza, esperança é uma bênção. Eu tenho todo dia esperança que o Senhor vai voltar. Eu não sei se você tem. Agora, a palavra esperança é o ato de esperar. Esperar é fácil? Eu lembro do Márcio, quando ele saía para viajar aqui para Itapema, com os filhos, e quando ele saía da casa, ele entrava, ele estava começando, antes de entrar na BR, está chegando, pai. Esperar não é fácil. Como que é difícil nós esperarmos. Agora, essa expressão, a esperança é a última que morre, mas infelizmente, ela já morreu para muita gente, faz muito tempo. Pessoas dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãs, que não têm mais esperança. Então, reféns das coisas desse mundo. Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, dá uma lida o que a palavra de Deus está dizendo aí. Muitas vezes, as nossas esperanças são só para o aqui e agora. E a nossa esperança nesse mundo aqui, se ela se limita, esse texto aqui ele me assusta. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança, se a sua esperança, se a minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais o quê? Infelizes de quem? De todos os homens. Se a sua esperança, se a minha esperança em Deus, em Cristo, se limita apenas para essa vida, você é o mais infeliz, o mais miserável e o mais desgraçado de todos os homens. Agora eu estou citando 3 versões.
Aonde que está a sua esperança? Aonde que está a minha esperança? Você e eu estamos atentando para o quê? Para as coisas que se veem, que são temporais, que vão passar, ou para as que não se veem? Lembra aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, 18, se eu não me engano? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você viu o que o temporal fez ali na nossa placa ali do João 3,3? Eu estava em viagem e vi os irmãos mandando o vídeo. Já até contactei os irmãos lá e eles vão vir. Um temporalzinho vem e de repente. E os temporais que vêm nas nossas vidas diariamente? Nós estamos aí no final do ano. Daqui a pouco é Natal. Aliás, o nascimento de Jesus está atrelado ao quê? Quando o anjo diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Depois, agora não, depois você lê a capa do boletim. Pastor Eric leu um pouco de manhã, alguns trechos, mas depois lê a capa do boletim, mostrando que essa coisa de árvore de Natal, isso aí não tem nada a ver com o Natal. O Natal ele está ligado a uma boa nova, ao Evangelho, e esse Evangelho ele vem nos trazer grande alegria. Meus irmãos, eu vejo uma cristandade tão frustrada, tão triste, e nós vamos ver aqui hoje, não sei que hora que vocês vão sair daqui hoje, mas nós vamos ver a história aqui de 2 homens, no caminho de Emaús, que estavam frustrados por não atentarem para as coisas de Deus. É verdade que eles estavam cegos, o Senhor teve que abrir os olhos deles. Que o homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas de Deus, são loucura. É preciso clamar ao Espírito Santo de Deus que abra os olhos do nosso entendimento, para nós pararmos de atentar para as coisas desse mundo, para as coisas do aqui e agora, e atentarmos para a eternidade. Só Ele pode fazer isso, se Ele não fizer, não adianta. Então, esses 2 jovens aqui que nós vamos ver hoje, esses 2 discípulos, eles nutriam uma esperança quanto ao ministério de Jesus. Mas no dia da crucificação e da morte de Jesus, isso desmoronou. Acabou tudo. Por quê? Eles imaginavam que Jesus libertaria os judeus do jugo do império, de toda a opressão que o povo de Deus sofria. Meus queridos, Jesus não veio para esse mundo para livrar você do jugo do império, não. Jesus não veio para esse mundo para nos dar uma libertação política, não. Nós estamos vendo aí a verdade disso. Às vezes nós estamos querendo aí um governante que resolva, queremos que as coisas funcionem, queremos que o dólar baixe, queremos que isso ou aumente, porque você que está lá com os dólares escondidos debaixo do colchão, quanto mais aumentar, melhor, né? Mas ele veio trazer uma libertação, sabe do quê? De você mesmo. Ele veio nos libertar de nós mesmos. Ele veio trazer uma libertação espiritual, de dentro para fora, transformando você, transformando a mim, numa nova criação, numa nova criatura, fazendo uma metanoia, trocando um coração e nos dando uma paz, uma alegria que ela é perene. Eu não dependo o Natal está chegando, agora presentes e festas, e daqui a pouco Ano Novo, não, e Páscoa, e pessoas que vivem, parece que esperando uma festa atrás de outra festa, para ver se tem um pouco de alegria. A alegria do cristão, ela é perene, ela é diária. Ô Senhor, restitua-me a alegria da tua salvação. Eu tenho que ser alegre, porque eu fui salvo em Jesus Cristo, ganhei uma eterna salvação em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, e como é que eu vou andar triste? Não tem como. Agora, esses 2 discípulos aqui,
Eles apostaram tudo nesse Jesus. De repente, o cara morre. Eles seguiam Jesus, confiaram nele, esperaram que a vida dele terminasse daquela forma, numa cruz? De maneira nenhuma. Aquela pessoa que eles estavam apostando tudo, de repente morto numa cruz. Então nós vamos ver a história desses dois aqui, como é que o Senhor abriu os olhos deles, para que eles pudessem compreender. E eu queria que você fizesse uma oração, dizendo assim para Deus: Deus, abra os olhos do meu entendimento, abra os olhos do meu coração, para que eu possa compreender a tua palavra. Amém? Porque só Ele pode fazer isso. Vamos lá para Lucas 24, nós vamos ler do versículo 13 ao 53. Eu chamo esse texto de esperanças frustradas. Esperanças frustradas. Pela manhã, o pastor Eric começou um estudo aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele falou que essa carta ela foi escrita com objetivo, ou um dos objetivos era encorajar os crentes ou os cristãos em meio, os meninos falaram, não fica andando lá não. Encorajar os crentes em meio às perseguições. E se você não ouviu o estudo do pastor Eric de manhã, ouça, porque me edificou muito o coração. Porque nós vamos passar por tribulações, as coisas vão piorar cada vez mais, segundo a palavra de Deus, e Paulo ele quer encorajar esses crentes aqui, em meio à perseguição, e ele falou dos 3 pilares dessa carta: fé, amor e esperança. E ele citou várias vezes esperança. Não combinei com ele, não sabia, não lembrava do estudo dele, e nós vamos falando da mesma coisa, esperança novamente. Eu acho que isso é testificação do Espírito no nosso coração. Então, Lucas 24, 13 a 53. Acompanhe na sua Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 deles quem? Discípulos do Senhor. Estavam no caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Quanto que dá 60 estádios? 11, 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Presta atenção. Esse texto, ele começa mostrando, apresentando a história de 2 pessoas com esperanças frustradas. Eles estavam tristes, cabisbaixos, sorumbáticos, macambúzios. Posso falar? Provavelmente entrando num quadro depressivo. Por causa da prisão, do julgamento e da morte de Jesus. Olha só, que loucura. E o senhor há de convir comigo, que eles esperavam que Jesus veio para devolver o reino a Israel para eles. Eles viram os milagres, eles andavam com Jesus, eles tinham muita expectativa na pessoa de Jesus. Todavia, quando viram Jesus julgado, condenado e morto, pairou a seguinte dúvida: será que esse é mesmo o Filho de Deus que veio para nos libertar? Que libertação que eles estavam esperando? Do jugo do império, do peso do império. Eu também sofro. Você paga imposto? Não. Eu pago. Você não paga, você não sofre tanto. Mas cuidado que você pode ser pego. Então, eles estavam esperando que Jesus viesse libertá-los desse jugo. E Jesus veio libertar de outro jugo. Que jugo que Jesus veio libertar? O jugo do pecado.
Porque a Bíblia diz que quem comete pecado é o quê? É escravo. Ele é escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado, você é escravo do pecado, eu era escravo do pecado, você era ou é escravo do pecado desde a concepção. Jesus veio para nos libertar disso, do jugo do pecado. Aí com a morte eles ficaram frustrados. Até os 11 depois da morte de Jesus, sabe o que eles fizeram? Deram no pé. Sabe o que eles disseram? Vamos pescar. Vamos voltar para a nossa atividade. Porque esse Jesus que nós esperávamos tanto dele, cadê? Morreu. E aí os outros disseram, nós vamos com você também. Vamos voltar para o nosso trabalho de pescador. Como se a morte dele fosse a última palavra, como se a morte fosse a última palavra. Depois da ressurreição, meus queridos, para com isso. Quantas vezes somos como esses dois? Quantas vezes nós estamos tendo a atitude desses dois? Quando Jesus vem ao encontro deles, e eles não conseguem enxergar Jesus. Ô coisa! Se você voltar lá para Lucas 26, 24... Volta aí para Lucas 24, 6 a 11. Você vê uma coisa interessante que os anjos disseram. Os anjos vão dizer, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Olha só. Lucas 24, 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Nós temos na Bíblia pelo menos 3 vezes Jesus falando aos discípulos abertamente. O texto diz, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu sofra na mão dos anciãos, que eu morra e que eu ressuscite ao 3º dia. Você vai encontrar pelo menos 3 vezes Jesus falando aos discípulos isso. Mas eles ouviam? Não, entrava por aqui e saía por aqui. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não enxerga. Por isso que eu pedi para você fazer essa oração. Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu entendimento para compreender a tua palavra. Porque nós somos um povo, eu estou vendo aí pelo menos uns 5 dormindo. Nós somos um povo que a gente vive cansado. Mas não é um cansaço físico, não, sabe do quê? Sabe o que o pessoal falou esse dia? Estou cansado da vida. Está cansado do quê, filho? Da vida. Pois é. Está cansado da vida. Mas Jesus diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, eu vou tirar esse peso de vocês. Vá diante do trono da graça de Deus, meu querido e minha querida, entregue a Ele a tua dificuldade, o teu problema, o teu filho, o teu pai, a tua esposa. Aí ele diz aí, ó, lembrai-vos que vos preveniu. Ó, vocês não estão lembrados não que ele falou para vocês? Ele preveniu vocês? Vocês estão dormindo? Ó, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram de suas palavras, presta atenção, então se lembraram de suas palavras, e voltando ao túmulo anunciaram todas as coisas aos 11, e todos os mais que com eles estavam, era Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Isso aqui foi antes deles irem a Emaús. No relato de João, no Evangelho de João, Cleopas estava, o Cleopas é o que está lá no Emaús. Estava nesse anúncio. Ó, tais palavras
lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Sabe o que é a palavra delírio, leros, na língua grega? Conversa fiada, conversa para boi dormir, conversa sem sentido. Hoje, quando você prega o evangelho para determinadas pessoas, elas... Isso aí não é para mim, não. E não é mesmo, se o Espírito não fizer, se você não for despertado pelo Espírito, jamais, jamais. Então, tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Então lhes perguntou, volta lá para Lucas 24, 17. Volta para lá. Então lhes perguntou Jesus. Eles estavam andando no caminho de Emaús. Jesus se aproxima deles e lhes pergunta: o que é isso? Presta atenção, que vos preocupa? O que está preocupando você aí, criatura? O que está tirando teu sono? O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando, à medida que caminhais? E eles pararam, como? Entristecidos. Jesus se aproxima e fala: escuta, qual que é a prosa aí? O que eles estão conversando? O que está preocupando vocês? Aí eles pararam cabisbaixos, entristecidos. Meu querido, sem a verdade da ressurreição, a nossa vida vai ser marcada por tristeza. Mas eu quero dizer para vocês, povo da primeira igreja batista de Londrina, Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida, para nos dar uma esperança. Mas é um tal de arrasta o pé, é um tal de geme daqui e geme de lá, e fica, meu Deus, o que é isso? Eu tenho visto isso às vezes na minha vida também. Meu Deus, me livra disso. Por isso que nós temos que pregar para nós mesmos. Sempre. Então, sem a verdade da ressurreição, nós vamos viver nessa tristeza aqui, nesse espanto aqui. Eles estavam tristes, eles tinham que estar exultantes de alegria. Ele morreu, mas ele disse que ia ressuscitar, ele vai ressuscitar o terceiro dia, mas cadê? Se tem uma coisa que nós precisamos pedir para Deus, é: Deus, restitua-me a alegria da tua salvação. Eu tenho que estar alegre porque eu ganhei uma salvação eterna. Não é porque eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho um filho, neto, isso aí vai ficar tudo aqui. Eu sou alegre porque Cristo me deu uma eterna salvação, porque a salvação não se perde, salvação é eterna. Meu Deus, como que a gente é? Quantas vezes nós vivemos uma vida de via sacra de lamento, de dor, de tristeza, porque nós não tomamos posse do poder da ressurreição de Cristo, da obra que Ele fez por nós. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Senhor, eu preciso desse poder na minha vida, para eu deixar de ser um viciado, seja qual vício que for, para eu deixar de ser um adúltero, de ser Senhor, revela isso, Espírito, no meu coração. E Ele revela, sabia? Por que a gente não recebe? Porque a Bíblia diz que a gente não pede. Simples assim. Então eu quero dizer para vocês, eu coloquei colorido e coloquei 3x. A vida cristã é uma vida de alegria. A vida cristã é uma vida de alegria, meu Deus do céu. Tem que ser uma vida de alegria. Por quê? Porque eu fui aceito, eu fui recebido pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Você está ainda que a minha mãe me abandone, ainda que todos me abandonem, o Senhor me acolherá. Gente do céu. Agora, como conciliar o fato de Jesus ser o Filho amado de Deus, todo-poderoso, e mesmo assim ser pregado numa cruz como um criminoso?
Ele era o Filho de Deus, ele era todo-poderoso. E como é que ele foi pregado numa cruz? David Neal diz que o Evangelho é o único que fornece a resposta para essa luta emocional e intelectual. A crucificação era o plano de Deus desde sempre. Jesus foi morto por ordem e presciência de Deus Pai. A crucificação não foi uma fatalidade. Ele veio para morrer e ressuscitar. Por quê? Porque essa pessoa aqui tinha que passar por uma morte juntamente com ele, uma ressurreição juntamente com ele, para que ele pudesse vir habitar em mim. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou salvo por ser pastor, por conhecer Bíblia, por ser consagrado aqui na primeira igreja. Eu sou salvo porque Cristo é minha vida. E se eu não tivesse Cristo, o ser pastor, o ser consagrado, conhecer Bíblia, conhecer teologia, não ia adiantar absolutamente nada. Eu ia para o mesmo inferno que qualquer bandido aí vai. Mas é por causa da pessoa de Cristo. A crucificação não é um desastre caótico que parecia ser. Pelo contrário, a crucificação de Jesus sempre esteve nos planos de Deus. Meus irmãos, graças a Deus pela crucificação de Jesus. Porque naquela crucificação, eu encontro a minha crucificação juntamente com Ele. Ou você não sabia, você não sabe que você morreu com Cristo naquela cruz? Nós temos visitantes aqui hoje na nossa comunidade. Eu quero dizer para você que nos visita, que Jesus, quando morreu lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, ele morreu porque você tinha que morrer. E quando ele morreu lá naquela cruz, a morte dele, ele não morreu sozinho naquela cruz. Ele atraiu o seu pecado, a sua natureza egoísta, a sua natureza carnal, o seu velho homem, a sua natureza maligna e perversa no corpo dele. E quando ele morreu, você morreu com ele, mesmo você não tendo nascido. A obra foi feita antes da fundação do mundo. Então ele atraiu você no corpo dele para te matar. E quando ele morreu, você morreu com ele. Espiritualmente você estava em Cristo. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está explicando aqui a obra do novo nascimento. Novo nascimento não é você ser batizado em águas. Essa semana eu estive em 2 clínicas de recuperação, uma em Itajaí e outra em Camboriú. Pedido que fizeram para a nossa comunidade, para o nosso coordenador ministerial, querendo um irmão que veio de lá, Ulisses, veio de lá no Congresso do Novo Nascimento, conversou comigo, falou, pastor, você não vai lá pregar em umas clínicas? Eu falei, não chama eu para pregar não, cara. Chama não que eu vou. Ainda mais para aqueles lados lá. Pertinho das minhas netas, já dá uma escorregada lá, minha esposa está lá, minha outra filha está lá, eu tive que sair de lá ontem, para estar aqui hoje, mas como foi gratificante pregar Romanos 6 para aqueles moços, mostrando o batismo da nossa morte, não batismo em água, o batismo da nossa morte com Cristo, a nossa morte, a nossa ressurreição com Ele, e aquilo foi saindo, o coordenador falou, pastor, eu nunca vi isso, 1h30 o senhor falou aí, e eu não vi um levantar para ir no banheiro, eu não vi um levantar para tomar água, aqui quando começa a pregar, um tal de levanta e de sai, o senhor tem o dom. Eu falei, não é eu que tenho o dom, não. É o Espírito Santo que segura ele e é a palavra que faz a operação. Estão impactados lá com a palavra, com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda a perspectiva, o Evangelho dá alegria. Versículo 18, porém chamado Cleopas respondeu dizendo, porque Jesus chega para ele e pergunta, né? Escuta, o que está acontecendo aí? O que está preocupando vocês? Aí o Cleopas responde dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras, chamou Jesus de ignorante, ignoras as ocorrências destes últimos dias?
O senhor é um ignorante, o senhor esteve em Jerusalém, e o senhor não sabe o que aconteceu não? Aí Jesus vira para ele e fala assim, quais? Quais ocorrências? Aí ele diz aqui, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já o terceiro dia, que tais coisas sucederam. Olha que os caras estão olhando, para onde que eles estão olhando? Para onde que você está olhando, criatura? Para de olhar para você que você vai entrar em depressão, para de olhar para o outro que você vai entrar em decepção. Olha para o autor e consumador da fé. Não fica olhando para pessoas não. O caminho de Emaús para muitas pessoas é o caminho da desistência. O caminho dos sonhos desfeitos, o caminho da falência dos projetos, daqueles que acham que não há mais jeito. Aí, meu querido, o desespero toma conta, aí a depressão entra. Como é que não vai entrar depressão na vida dessa? Está desesperado com tudo. Não tem jeito. Na semana que eu fiz esse estudo aqui com os pais, de segunda-feira, um médico aqui na cidade de Londrina se matou dentro de um carro. Fez uma cirurgia, mandou um WhatsApp por irmão, falou, tô tirando a vida. Conta, devendo, desesperança, meu Deus do céu. Os discípulos, né? Depois que Jesus morreu, vamos pescar, vamos voltar para o nosso trabalho, porque agora estou achando que vai sobrar para nós, nós vamos morrer, vão perseguir a gente. Oh, meu Deus do céu. Você sabe onde que está o erro nosso? Jesus disse, em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ah, se nós conhecêssemos a palavra e se crêssemos na palavra. Versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam. Que bonito, surpreenderam vocês com o quê? Tendo ido lá de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos, os quais afirmavam que ele vive. Olha aqui, o mesmo testemunho, o testemunho dos irmãos, eles deram o testemunho e eles não creram no testemunho dos irmãos. Olha como é que os olhos desses caras estavam fechados. Eles tinham evidências da ressurreição, pelo menos 5, eu notei aqui. Primeira evidência, as promessas que Jesus ia morrer e ressuscitar, ao terceiro dia. Segunda, o túmulo estava vazio. Terceira, as mulheres o viram ressuscitado. Mas quem que viu? As mulheres. Quem que viu foi o Joel, não fui eu. Ah, se eu não ver e botar o dedo para ver o sinal, de modo nenhum crerei. Ah, mas ele viu. Eu falei, não, você viu, não acredito não. Olha como é que a incredulidade é. Se não for o Espírito para trazer. Quarto, os anjos deram testemunho da ressurreição. Quinto, alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas ainda estavam carregados de dúvidas. Agora olha o versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Se eu não ver, eu não creio. Eu preciso ver para crer. O Tomézão. O que é fé? O que é fé? Você crê na palavra, que a palavra de Deus está dizendo, não aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Se você quer ver, não é fé. Hoje muita gente vive esse achatamento de esperança, sabe por quê? Porque nós não damos crédito à palavra de Deus. A incredulidade coloca a venda nos olhos das pessoas.
E nós temos um Deus que é o Deus da providência. Nós tivemos na segunda-feira o PIBcast de oração, eu, o pastor Érico e o pastor Glênio, foi uma bênção. E depois saí dali, corri para a estrada. E aí o pastor Glênio falou: vocês têm alguma testemunho de oração? Eu falei: se eu for dar testemunho de oração aqui, nós temos que fazer outro. Porque o que o Senhor fez na minha vida e tem feito na minha vida, os cuidados dele, construção de casa, compra, falar assim de coisas materiais, que é o que mais pega a gente. Porque eu sempre falo assim, eu vou morrer dizendo, aquele versículo, quando a Bíblia diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Espera lá, se ele me deu o filho, ele não vai me dar as outras coisas? Aí ele fala, vai olhar pardal, vai olhar passarinho. A minha mulher, ela é um pouquinho mais incrédula do que eu. De vez em quando ela fica. Eu falo, calma, que o Senhor vai fazer. O Senhor vai operar. Até às vezes no ímpeto nosso de querer fazer coisas que a gente não poderia estar fazendo, e eu falo, calma que o Senhor nunca desamparou. Nós estávamos lá dentro do comprão lá, de repente o celular, cai um Pix na conta. Falei para ela, aqui ó, olha o Senhor cuidando de nós. Porque o Senhor cuida dos seus, tá? Ele cuida. Ele cuida de pardal, não vai cuidar do C, do que eu vou chamar o C? Do que eu vou chamar o C? A incredulidade, ela venda os nossos olhos. Mas aí Jesus dá uma peguinha aqui no 25. Então Jesus lhe disse, ó gente sem inteligência, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Aí Jesus abre as escrituras e expõe para os discípulos. Ele vai mostrar aqui nas escrituras, apontando para a vida dele, para a vitória dele, para a morte dele. E olha, é a coisa mais linda do mundo. Quando os nossos olhos são iluminados pelo Espírito, entendemos as Escrituras, e aí nós vamos caminhar pela vida, sem estar cabisbaixo, sem estar com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo outro. Aí no 26 ele diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito dele constava em todas as escrituras. Você já pensou na profundidade dessa pregação, meu irmão do céu? Jesus abrindo a palavra e expondo para eles. Eu queria estar lá sentado ouvindo aquela palavra. Eu queria estar lá, mas na eternidade era só para os dois. Jesus abre a palavra e vem expondo a palavra para aqueles dois. E ele vai mostrando. Ele vai mostrando. Tudo que estava na palavra. Que ele não tem, Deus tem uma revelação especial aqui hoje para a primeira igreja batista. Deus não tem revelação especial para ninguém. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Deus não tem profecia especial para ninguém, não. Ele tem a palavra dele que continua viva, eficaz e que continua eterna. Aí o bispo Riley, falando sobre o discurso de Jesus, ele fala assim, Cristo era a essência de todos os sacrifícios, ordenado na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei, do qual todos os juízes e libertadores da história de Israel era apenas figura. Ele era o profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso advento enchia as páginas dos profetas.
Cristo era a verdadeira semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro descendente de quem todas as nações seriam benditas. Ele era o verdadeiro bode da expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote de quem todos os descendentes de Arão eram apenas figuras. Cristo era tudo. E a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Ele é tudo em você, Ele é tudo em mim, Ele é tudo em todos. E por que Ele não tem sido tudo em mim? Porque eu sou um incrédulo. E eu preciso confessar diante de Deus a minha incredulidade. Senhor, eu sou um incrédulo, eu não creio. Mas tem misericórdia, me dá fé para crer na Tua palavra. E aí você vai ver. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia de onde iam, Ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido o pão lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as escrituras? Olha que coisa linda, é na hora da refeição, quando Jesus parte o pão, os olhos deles foram abertos. Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos para enxergar as maravilhas da Tua lei, abre os meus olhos para enxergar não as coisas desse mundo, mas as coisas do alto. Senhor, me dá uma mente para parar de pensar nas coisas daqui de baixo e pensar nas coisas que são do alto. Pedi para Ele. Versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Engraçado que eles fugiram de Jerusalém. E eles disseram, já é tarde. Agora eles voltam para Jerusalém correndo. De noite, perigo. Não, mas agora nós temos uma boa notícia. Eu disse lá para os meninos na clínica, pastor Maurício, por que você saiu lá de Londrina para vir aqui? Um buraco desse aqui. Para trazer uma boa notícia para vocês. E eu venho aqui com a maior alegria. Você pode achar que eu fui lá só por causa das minhas netas. Mentira. Eu fui lá para pregar a palavra. Já aproveitei. Junta o útil e o agradável. Mas eu falei para ele, eu vim aqui para trazer uma notícia para vocês. Uma notícia que vai transformar a vida de vocês. E o CV, levei livros, caixa de livro da editora, peguei com o Flávio, o pastor Glênio, eles deram livro, e eu passei vários livros lá para eles, e as pessoas, só me dá o telefone, onde que é a tua igreja? Eu falei, não tem igreja não, você precisa nascer de novo, você precisa de Cristo. E os discípulos aqui, eles voltaram correndo, e foram lá anunciar. Oh, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Aquele que creu não fica mais quieto. Você que diz que é crente e não fala para os outros, eu vou dizer para você, crentezinho, meia boca, meia chinela, mequetrefe que você é. Porque Paulo diz assim, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Eu nunca vi uma pessoa que creu não falar do evangelho para outro. Eu nunca vi isso. Já tinha andado 11 quilômetros, 12 quilômetros, e agora volta de noite mais 12 quilômetros para anunciar, olha, realmente, já tinha o testemunho dos discípulos, já tinha o testemunho das mulheres, já tinha o testemunho dos anjos, mas não adianta. Precisava ver, e aí Jesus se revela. Senhor, eu quero te ver pela fé. O Senhor se revela a mim, por misericórdia. Quem tem olhos abertos e coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Oh, coisa boa. Versículo 34. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e de como fora, por eles reconhecido a partir do pão.
Falaram ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Meu querido, não se assusta quando os seus planos que você traçou não deu certo, não. Saiba de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprenda a colocar tudo diante do trono da graça de Deus. Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, da mesma forma que os discípulos não acreditaram, nós também não estamos livres dessa incredulidade, não. Por isso que é o Espírito Santo que vai trazer a revelação. Não é pastor Glênio, não é pastor Maurício, não é pastor Eric, não é Arauto. Nós sim, proclamamos aquele, mas é o Espírito Santo que precisa fazer a obra. Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, abençoou. Aconteceu o quê? Enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado ao céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam para sempre no templo, louvando a Deus. Antes estava tudo trancado dentro de casa, morrendo de medo. E agora, cheios do Espírito, com a vida de Cristo, porque a ressurreição, com a vida de Cristo. Agora nós vamos pregar. Eu gosto de evangelho. Eu gosto de evangelho. Mas a tal da religião é um problema. Os discípulos do caminho de Emaús se frustraram porque imaginavam que as promessas de Deus haveriam de se cumprir de um jeito. A promessa de Deus se cumpriu, não do jeito que eles imaginavam e esperavam. Aliás, não é só eles não, todos os discípulos. E nós também não estamos isentos disso. Às vezes a gente fica olhando para a palavra e querendo que Deus faça do nosso jeito. Ele vai fazer do jeito dele para a glória dele. Às vezes não entendemos como algo pode estar debaixo do plano de Deus. Um desemprego, uma doença grave, um assalto, um acidente, uma morte de um ente querido, a perda da mobilidade física, etc, etc. Mas, segundo as Escrituras, tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle do Senhor, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo coopera para a tua vida. Para de ser chato, de ficar murmurando, reclamando, e comece a louvar o Senhor. Você vai ver como é que vai mudar o troço. Como é que vai mudar? Para encerrar, a história dos discípulos de Emaús nos lembra que Deus é fiel e que sua palavra nunca falha. Mesmo quando não entendemos seus planos, podemos confiar que Ele está no controle. A cruz parecia derrota, mas era a maior vitória, o maior ato de vitória. Assim também tudo em nossa vida está sob o cuidado de Deus e serve ao seu propósito eterno. Confie no Senhor mesmo nas frustrações. E deixe que a palavra dele aqueça seu coração e renove sua esperança. E como os discípulos de Emaús, proclame: o Senhor ressuscitou. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite te louvar e te agradecer.
Te louvar e te agradecer pela obra que o seu Filho fez por nós naquela cruz. Te louvar e te agradecer pela eterna salvação que nós temos na bendita pessoa de Jesus. E Pai, quantas vezes nós temos nossos planos frustrados, mas volva, Pai, os nossos olhos para a pessoa e obra de Cristo Jesus, para que a ansiedade, as preocupações desse mundo não nos levem a uma depressão. Cuida, Pai, do teu povo no tempo do fim. Nós sabemos que as coisas vão piorar cada vez mais, mas a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Volva, Pai, os nossos olhos para a pessoa e obra de Cristo, é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.